Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Nós acabamos as nossas exposições na carta de Paulo aos Coríntios, no domingo passado, e, se Deus permitir, domingo que vem nós estaremos iniciando uma nova série na carta aos Colossenses. Mas hoje, um culto de Santa Ceia. Então, eu gostaria de trazer uma palavra ao coração dos irmãos no Evangelho de João 14, verso 1 ao 3. Amém? Eu vou ler na versão atualizada, a versão padrão da nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor. João, Evangelho de João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se diante de nós para nossa reflexão, para nossa instrução nesta manhã. E eu quero clamar ao Senhor, do fundo da minha alma, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora trazer luz e discernimento espiritual à nossa vida, para que assim nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala ao meu coração, ao coração da Tua igreja, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É em Cristo que eu te oro, meu Pai, e suplico que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que juntos nós possamos considerar esse texto sagrado. O tema do sermão é diga não às angústias do coração. Diga não às angústias do coração. O ministério pastoral é revestido de situações que são bem diferentes. Por exemplo, o pastor, ele compartilha do nascimento, ele compartilha do aniversário de 15 anos, ele compartilha de uma festa de casamento, de uma conquista que as ovelhas tiveram, de um jantar especial, mas também ele compartilha de momentos difíceis, cruciantes, momentos de tristeza, de dor, de luto. Às vezes, o pastor pode sair de uma festa para uma UTI, de um casamento para um cemitério, ou de um velório para um casamento. Ontem pela manhã, eu iniciei a minha manhã num leito de UTI, visitando uma pessoa muito querida da nossa igreja, que encontra-se na UTI em um estado
muito difícil. Inclusive, nós rogamos as orações da igreja pela irmã Dourinha, da nossa igreja. E eu cheguei ali naquela UTI para visitar a irmã Dourinha, obtive a autorização, entrei, e ela estava ali muito debilitada. Cansada, inquieta, mas quando eu cheguei que falei ali no ouvido dela, ela pegou e recobrou forças e disse: "Ô pastor, seja bem-vindo." E nós oramos, cantamos, trouxe a palavra para o coração da irmã Dourinha, mas eu saí dali, eu confesso para os irmãos, como muitas vezes eu saio de uma ocasião como essa, angustiado. É claro que também confortado. Quando eu cheguei aqui na igreja, após a visita, eu dizia para o diácono Dixon, para a esposa dele, para as meninas que estavam aqui: uma das coisas que mais me impressiona na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus como a irmã Dourinha, é que nessas horas você vai levar conforto e você é que sai confortado. Você é que aprende a lição. E eu saí dali pensando, refletindo, com angústias no coração, mas ao mesmo tempo dizendo assim: Senhor, me dá a graça de chegar ao final da minha vida, e se um dia eu estiver numa situação como essa, me dá a graça de chegar mantendo a fé, como a tua serva está mantendo. Mantendo essa alegria e essa espiritualidade que não tem outra explicação a não ser a presença do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa, que no leito de dor, em um estado praticamente terminal, ainda consegue unir forças para orar, para dar glória a Deus, para cantar louvores ao Senhor e para dizer que está preparado para o encontro com o Senhor. Não significa dizer que não haja angústias. Nós não somos super crentes. Nós não somos anjos. Nós não somos seres imunes às doenças, sobretudo às doenças da alma. Existe um tabu na igreja evangélica brasileira, criado aí pelos falsos teólogos, principalmente esses teólogos da teologia da prosperidade, de que crente não sofre, crente não se angustia, crente não enfrenta depressão, crente não enfrenta lutas. Parece que crente está imune a tudo aquilo que as outras pessoas estão sujeitas. Só que crente sofre, crente se angustia, crente tem depressão, crente morre de câncer, crente passa meses e meses numa UTI, crente enfrenta todo tipo de dificuldade ou de angústia, como qualquer ser humano normal. A diferença é, como é que ele encara essas coisas? Como é que ele encara essas coisas? E pensando nisso, eu lembrei desse texto de João, capítulo 14, verso 1 ao 3, principalmente. Esse texto, meus irmãos, é um dos textos riquíssimos do Evangelho de João. O contexto é um contexto de despedida. E quem aqui gosta de despedida? Imagine você estar num jantar, numa noite festiva, e aquele jantar está maravilhoso, um jantar delicioso, um momento único na sua vida. E de repente o anfitrião, aquela pessoa que está ali como aquele que tem o primeiro lugar naquele jantar, que é a figura principal naquele jantar, começa a dizer para você que ele está partindo, que ele vai enfrentar sofrimentos, que um dos que ali se encontram irá traí-lo,
outro vai negá-lo. Esse que é o anfitrião, aquele que é o principal do jantar, se levanta, pega uma bacia, uma toalha, lava os pés dos convidados, enxuga, como símbolo de humildade. E de repente, quando ele olha para os convidados, para aqueles que estão com ele no jantar, ele percebe e ele tem o diagnóstico de que eles estão com os corações angustiados, perplexos, depressivos. Mas o que me chama a atenção, presbítero Paulo, é que não era só os discípulos que estavam com o coração angustiado, não. Olha o que diz em João 13, 21. Olha o que diz aqui. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aqui cai por terra aquela ideia de que crente não se angustia. Se o próprio Filho de Deus, como ser humano, se angustiou, imagine eu e você. Mas a grande pergunta é, o que fazer na hora da angústia? Angústia vamos enfrentar. Seja por causa de uma notícia, seja por causa de um diagnóstico médico, seja porque você perdeu o emprego, seja porque você bateu o carro, porque você teve a perca de um ente querido. Não sei o que pode trazer angústia ao seu coração, mas em algum momento da sua e da minha vida, nós enfrentamos angústias. A despedida, a partida de um ente querido. Mas a pergunta é, o que nós devemos fazer nestas horas? O que nós devemos fazer? O próprio Filho de Deus se angustiou, mas ele lidou com a angústia de uma forma que nós precisamos lidar. E ele está, após fazer o diagnóstico do coração dos discípulos e verificar que eles estavam angustiados, ele vai dar os remédios para que eles possam ser tratados naquela angústia. Sabe o que marca o meu coração? Eu pensei até em dar o tema do sermão por essa linha. É que nós vemos aqui um pastor que está angustiado, consolando as suas ovelhas. É Jesus que está com angústias na sua alma, porque sabe o que vai enfrentar, mas ao perceber que as suas ovelhas estão tristes, angustiadas, abatidas, com corações turbados, ele chega para essas ovelhas e traz uma palavra de consolo, de conforto, de direção para a vida delas. E é assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos fazer na nossa vida. Por mais triste, por mais angustiado, por mais abatido que você esteja, Deus ainda pode usar você como instrumento para consolar alguém, para dar direção para a vida de alguém, para fazer diferença na vida de alguém. Olha como é que diz o texto. Esse texto é riquíssimo, meus irmãos, e eu espero em Deus que o Senhor possa nos dar a graça de, pelo menos, a partir da exposição do texto, de forma simples, clara, direta, o seu coração possa ser impactado pela palavra do Senhor. Não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor. Esse texto é profundo, é rico, também é polêmico, mas o nosso propósito aqui não é levantar as polêmicas do texto. O nosso propósito aqui é a mensagem que esse texto traz para nós. O texto começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. E essa palavra turbe ou turbar o coração, na língua original ela traz a ideia de não se angustiem. Se você olhar a Nova Almeida atualizada, por exemplo, eles já traduzem assim:
não fiquem angustiados, não se angustiem. Porque a raiz da palavra, que foi traduzida aqui como turbe, o que é um coração turbado? É um coração que está em polvorosa, que está perturbado, que está aflito, que está depressivo. É uma alma que está perturbada, sem paz, está angustiosa ou angustiada. Então Jesus, olhando para aqueles homens, dentro desse contexto, imagina o contexto, é quinta-feira à noite, festa da Páscoa, celebração daquele jantar de Páscoa, e Jesus está ali à mesa com os seus apóstolos, e nesse jantar, ele quebra o clima do jantar e fala de coisas que traz tristeza para o coração deles. Traição, morte. Ele dá um exemplo de humildade, que eles não eram nada humildes. Ele mostra para aqueles discípulos que ele vai partir. E aí o coração deles fica turbado, angustiado, depressivo, aflito. Você já se sentiu assim? Você já teve algum momento na sua vida que, por causa de uma notícia, por causa de uma circunstância adversa, de um problema na sua família, na sua saúde, na sua igreja, com uma pessoa que você ama, o término de um relacionamento, a viagem de alguém, e aí de repente seu coração foi se entristecendo, se angustiando, se abatendo, a ponto de você ser tomado por uma depressão profunda, que pode levar até a morte. Tristeza profunda, uma depressão profunda, pode levar alguém à morte. Jesus olhou e fez o diagnóstico. E quando ele faz o diagnóstico, ele não simplesmente identifica a doença, ele tem a cura, ele tem o remédio, ele tem a solução para aquilo que ele está diagnosticando. Mas como eu disse, esse texto é muito profundo e ao mesmo tempo prático. Porque quando a gente olha para o texto à luz da língua original, nós vemos que Jesus está dizendo assim: não se turbe o vosso coração, não se angustie, não angustie. Só que no texto grego, a ideia aqui é que Jesus está dando uma ordem para aqueles homens, porque ele identificou o problema, ele olhou e com um olhar de raio-x, ele foi lá no problema, no coração deles. E aí ele dá uma ordem, não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Não se turbe o vosso coração. Mas essa ordem, ela está em uma espécie de presente contínuo. Mas também, essa ordem aqui está num modo muito interessante, porque a ideia do texto é que Jesus está dizendo assim: pare de angustiar-se. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque Jesus não está falando de algo futuro. Jesus não está dizendo para aqueles homens assim: olha, não se turbe o vosso coração quando as circunstâncias estiverem adversas. Não turbe o coração de vocês quando vocês virem isso ou aquilo. Não, eles já estavam angustiados. Eles já estavam com o coração turbados. Eles já estavam vivendo aquilo.
Aí Jesus olha para eles e, identificando que o coração deles está assim, Jesus diz: parem! Parem! Era como se ele dissesse assim: parem agora de angustiar-se. Parem. Eu amo a palavra de Deus, porque não existe erros na palavra de Deus. Porque quando a gente faz a exegese do texto, a ideia aqui não é que você não fica com o coração turbado, que você não fica angustiado. Não. Se eu perguntar aqui, quem já ficou com o coração turbado, com o coração angustiado? Eu comecei a mensagem dizendo que saí ontem da UTI com o meu coração angustiado, turbado. E talvez quando você ouviu, e aí você seja mais crente do que eu, você diga assim: como é que o pastor foi visitar a irmã e sai de lá com o coração angustiado? Não é um homem de Deus? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca fica assim. Eu pergunto, será que não? Será que nunca na sua vida você não acordou pela manhã e o seu coração estava aflito? Sabe aquele dia que você não tem nem noção por que você está triste, por que você está angustiado, por que você está abatido? Às vezes um dardo inflamado do maligno. Mas o ponto aqui não é que nós não ficamos angustiados, aflitos, depressivos. Não. O ponto aqui não permaneçam, não continuem, não permitam que essa aflição, que essa angústia, que essa depressão, que esse estado de espírito venha fazer parte da sua vida, ser uma constante na sua vida. Não permitam isso. Por isso que quando Jesus identificou no coração daqueles discípulos essa angústia, esse coração turbado, essa aflição e depressão no coração deles, na alma deles, Jesus, na hora, dá uma ordem: parem! Parem. Sabe por quê, meu irmão? Você pode até ficar aflito, angustiado e depressivo. Agora, se você permanecer assim por vários dias, vários meses, anos, como eu disse, o resultado final é trágico. É trágico. Por isso que Jesus está dando essa ordem que vai implicar na nossa vida em vencermos as angústias do nosso coração. E aí o tema do sermão: diga não às angústias do seu coração. Não tem como você dizer não a uma circunstância, a um momento, a algo que vem de repente, a um dardo. Mas você pode dizer não a essa angústia que surgiu no seu coração, para que ela não se instale, para que ela não se torne uma constante, um hábito na sua vida, para que ela não derrote você, não destrua você, não paralise você. Não se turbe o vosso coração. É a ordem do Senhor Jesus para mim e para você nesta manhã. Foi a ordem do Senhor Jesus para mim ontem, quando eu saí daquela UTI, pensando, refletindo, e com o coração angustiado, em ver aquela cena, em ver aquele sofrimento. Mas ao mesmo tempo, o Senhor vem no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e diz assim: meu filho, minha filha, pare
não se angustie. Mas quais são os remédios? Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu vou vencer a angústia no meu coração, a aflição, a depressão, a ansiedade? Como é que eu vou vencer isso aqui, Senhor, se as circunstâncias são adversas? Como é que eu vou vencer isso aqui se o Senhor está acabando de dizer que vai embora e nós depositamos a nossa confiança, a nossa vida no Senhor? Faz 3 anos que nós andamos contigo e agora o Senhor vai partir. Como é que nós vamos vencer essa angústia se o Senhor está dizendo que um de nós vai trair o Senhor? Como é que nós vamos vencer essa angústia se nós somos orgulhosos, nós não somos humildes como deveríamos? E a prova é que o Senhor está ensinando para nós o que é humildade quando lavou os nossos pés, quando enxugou os nossos pés, e nós não temos capacidade de fazer isso, porque nós somos orgulhosos por natureza. Como é que nós vamos vencer a angústia, a aflição do nosso coração, se o Senhor está dizendo que vai morrer, que vai para a cruz, que vai sofrer na mão das autoridades romanas, e aí nós vamos ficar sozinhos? Como é que nós podemos vencer a angústia do nosso coração, se nós acreditávamos que o Senhor seria um rei, guerreiro, expansionista, que iria derrotar o Império Romano, iria colocar por terra todo o poderio de Roma e estabelecer o reino de Davi, a glória de Israel, voltarmos a ter aquele momento de glória da nossa nação, não sermos mais escravos dos romanos? Como nós vamos vencer isso se o Senhor não fez nada até agora? Será que não são essas as perguntas que estão no seu coração quando você fica angustiado? E aí seu pai, sua mãe, seu irmão em Cristo, o pastor da igreja, alguém chega para você e diz assim: fulano, fulana, não fica angustiado não. Como assim? Você conhece minha vida? Você sabe o que eu estou passando? Você sabe como é que eu estou vivendo? Você tem noção do que aconteceu comigo? Você tem noção de como está a minha casa, como está a minha vida pessoal, emocional, o meu casamento? Como assim não se angustiar? E aí a pessoa começa a mostrar N coisas na vida dela. Mas mesmo assim, não interessa qual é a circunstância da minha ou da sua vida, não interessa se a angústia bateu à nossa porta, se o nosso coração está turbado, nós podemos dizer não às angústias do nosso coração, se nós tomarmos os remédios que Jesus diz aqui. E o primeiro remédio é: creia em Deus, creia também em mim. Creia em Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Parece tão simples, né? E é simples. Até uma criança entende. Até a criancinha do departamento infantil da nossa igreja pode entender essa mensagem. Você está angustiado, você está aflito, você está depressivo, você está achando que a sua vida chegou ao fim, você está achando que não tem jeito mais para você, você está achando que a sua história agora acabou. Em nome de Jesus, tome esse primeiro remédio que o Senhor está dando: creia em Deus, creia também no Senhor Jesus. Agora aqui tem uma coisa interessante, porque se você olha, por exemplo, a Nova Almeida e outras versões,
Algumas versões vão dizer assim: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na nossa versão aqui atualizada, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É diferente. E onde é que está a diferença? É que esse verbo aqui, ele tanto pode ser traduzido no indicativo, como no imperativo. Há uma discussão entre os gramáticos da língua grega de como traduzir, como colocar esse verbo para que a gente entenda o sentido do que Jesus falou. Então, por exemplo, algumas comissões de tradução, como da Nova Almeida e outras traduções, vão dizer o seguinte: Jesus falou assim: olha, vocês creem em Deus, então continue crendo em Deus, mas creiam também em mim. É uma possibilidade. Por quê? Porque ele estava falando com judeus, ele estava falando com pessoas religiosas, ele estava falando com pessoas que seguiam a religião judaica. Então ele está dizendo assim: vocês creem em Deus, o judeu crê em Deus, o judeu tem a fé em Deus. Mas eu quero dizer para vocês que vocês também creiam em mim. Então seria o modo indicativo. A outra possibilidade é a forma como está aqui na nossa versão atualizada, que a grande maioria dos comentaristas entendem que é a forma correta. Por quê? Porque se traduz no imperativo. Jesus está dando ordens para os discípulos. Vê a cena. Os discípulos estão no jantar. Naquele jantar, Jesus revelou algumas coisas extremamente difíceis para o coração deles. Eles ficam com o coração angustiado, turbado, aflito. E aí Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. É uma ordem, é um imperativo, é um mandamento. E esse mandamento significa dizer: parem de angustiar-se. Parem, agora. É uma ordem. Aí vem a segunda ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? Creia em Deus e creia também em mim. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não tem nada a ver com ensinos de falsos profetas, não. É porque ansiedade, depressão, aflição da nossa alma, à luz da palavra de Deus, é sinônimo de incredulidade do nosso coração. Não tenha dúvida disso. Sabe por que nós ficamos angustiados? Sabe por que nós ficamos com o coração turbado diante das circunstâncias da vida? Sabe por que nós achamos que a nossa vida chegou ao fim, que não tem mais jeito, e aí o coração começa a se entristecer, começa a ficar aflito? Sabe por que nós ficamos assim? Porque lá no fundo da nossa alma, lá no coração, começou a semente da incredulidade. Nós estamos começando a ser infectados pelo vírus da incredulidade. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos dizer assim: Deus não existe, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí com a minha vida. E aí, o remédio de Jesus para mim e você, quando nós estamos ansiosos, aflitos e depressivos, é: creia em Deus e creia também em mim. Creia em Deus. E a palavra que ele usa aqui para crer é a ideia não só de fé em Deus, mas uma fé que manifesta-se em confiança. Por isso que algumas versões traduzem como: confie em Deus, confie também em mim. Confie em Deus.
É aquilo que o salmista disse lá atrás. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu creio nisso. Meus irmãos, mas aqui não é pura e simplesmente um assentimento intelectual. Esse crer aqui não é o crer teológico, da teologia sistemática. Esse crer aqui não é uma declaração de fé ortodoxa, pura e simplesmente dos credos históricos. Você pode ter uma fé ortodoxa, você pode defender os credos históricos, as confissões de fé, e você não ter esse crer aqui que ele está dizendo, esse crer que manifesta-se em confiança plena em Deus. Eu creio, apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo que está diante de mim, de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, eu creio em Deus. Agora veja o que Jesus diz. Ele está dizendo assim: creia em Deus e creia também em mim. Isso aqui intriga os estudiosos, sabe por quê? Porque é claro, é notório, não precisa exegese profunda não, que Jesus está se colocando aqui no mesmo nível do Pai. Está falando aqui da sua divindade. Creio em Deus e creio também em mim, ou seja, creio nas minhas palavras, creio no que eu estou dizendo para vocês, creio que aquilo que eu falei para vocês, de que eu vou sofrer, vou ser condenado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu voltarei para buscar vocês. Creio em mim, creio nas minhas palavras, no que eu estou falando para vocês. Creiam. Eu pergunto, você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? É preciso que você avalie muito bem o seu coração para responder essa pergunta. E na verdade é preciso que a gente diga assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas me dá essa confiança plena no Senhor, diante das intempéries, das circunstâncias adversas da vida. Ó Senhor, me dá essa confiança, essa graça no Senhor. Eu não sei você, meu irmão, mas eu me preocupo com isso aqui. Porque crer em Deus, arrumadinho, bonitinho, com a Bíblia na mão, no púlpito da igreja do Pirangi, pregando, é fácil. Agora, crer em Deus, numa UTI, com os aparelhos já demonstrando que você está chegando ao fim, e os médicos dizendo que talvez você não passe daquele dia? E aí? E aí? Há poucos dias atrás faleceu um dos maiores pregadores do nosso tempo nos Estados Unidos, Tim Keller. Um homem de Deus, um homem que influenciou gerações de pregadores. Que as suas obras estão aí mostrando o legado que ele deixou. E há 2 anos atrás, Tim Keller foi diagnosticado com câncer. E começa o tratamento e vai aquela coisa toda. E um dia antes dele falecer, ele falou com o filho dele e com a família: me levem para casa. Eu quero morrer em casa. Eu estou pronto para encontrar-me com o meu Senhor. Não quero ficar mais aqui nesse hospital, não. Me leve para casa. Estou pronto para encontrar-me com o meu Senhor. Dr. Martyn Lloyd-Jones, pastor durante mais de 30 anos da Capela de Westminster. Um pregador expositivo magnífico.
exposições que até hoje influenciam o mundo inteiro. Na década de 70 ficou com câncer. E aí, mesma luta, mesma dificuldade. Um dia, ele pediu um papel e uma caneta para sua esposa, porque já não podia falar, e ele escreveu naquele bilhetinho lá: por favor, peça à igreja para não orar mais por mim, não me detenham da glória. Estou pronto para encontrar-me com o Senhor. Dr. Russell Shedd, um dia antes, no vídeo que ele deixou gravado, que quando eu vejo, me impacta. Ele diz assim: que coisa boa este câncer. Eu me sinto como que desmamando desse mundo para ir ao encontro do meu Senhor. Eu nunca sofri na minha vida. Isso aqui é um sofrimento pequeno comparado com a glória que eu vou desfrutar. Então, ele coloca a sua confiança em Deus, com dores, com coisas terríveis na sua vida, em estado terminal, citando a Bíblia, citando a palavra de Deus. Meus irmãos, esse é o nosso desafio, é o meu desafio, é o seu desafio, é chegarmos no final da vida com essa fé, crendo em Deus, confiando em Jesus, dizendo assim: eu creio, Senhor, eu creio que verei a bondade do Senhor, eu creio nas suas promessas, eu creio na sua palavra. Esse é o desafio nosso. É isso que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Não é carro, casa, bens, nada disso. Tudo isso passa, vira lixo, vira pó, vai ser objeto de briga na nossa família. Pode ser a família mais piedosa, mais crente do mundo. Quando morrem os cabeças, os filhos vão brigar, ainda bota o pastor no meio da briga. Por causa de bens, de coisas materiais, que fica, que passa. Mas o desafio é: eu estou fechando as cortinas, estou no apagar das luzes, mas eu mantive a minha fé, eu creio que verei a bondade do Senhor. O apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a mim e a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Você tem essa fé, meu irmão? Você tem essa confiança no Senhor? Agora, é claro, essa fé não vem lendo teologia sistemática. Essa fé não é fruto de conferências, pura e simplesmente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sua fé está fraca? Volte para a palavra. Volte para a oração. Se coloque diante de Deus. Restaure a sua vida devocional. Restaure a sua vida diante do Senhor. Comece a ler a palavra de Deus em oração e dizendo: Senhor, aplique essa palavra na minha vida. Essa palavra aqui não é para o presbítero Gutenberg, não é para o presbítero Rodrigo, não é para o pastor. Essa palavra é para mim, Senhor. Aplique essa palavra na minha vida. Ó, Senhor, que esse remédio faça diferença na minha vida. Ah, pastor, estou tão fraquinho na fé. Cadê sua Bíblia, meu irmão? Não tem mistério, não. Não tem nada misterioso na fé cristã, não. Está fraco. A angústia bateu e está aí, permaneceu, a ponto de você querer se desviar da igreja, não querer saber de Deus, não querer saber de nada. É simples. Qualquer pastor, qualquer presbítero experiente vai dizer assim: cadê sua Bíblia, meu querido? Como é que está a sua Bíblia? Você tem lido? Você tem orado? Porque quando a gente lê a Bíblia, meu irmão, Deus fala conosco, a fé surge no nosso coração, a coisa toma outra dimensão completamente diferente. Completamente diferente.
quando eu estou sem fé mesmo, quando eu estou angustiado, aquele dia assim que eu acordo, só a misericórdia de Deus, ou algum problema, e eu agarro a velha Bíblia e leio, Deus começa a falar com você. Deus começa a dizer, eu estou aqui, meu filho, eu sou o mesmo, eu fiz no passado, eu faço hoje, creia, confie em mim, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, confie, eu sou o seu pastor, eu estou com você nas horas mais difíceis da sua vida, eu estou contigo. Eu estou com você. Toma esse remédio de Deus para a sua vida. Quando a angústia quiser se instalar no seu coração, fazer parte da sua vida, do seu lar, da sua família, diga não às angústias do coração. Em primeiro lugar, dizendo assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, eu confio, eu posso até não estar entendendo as circunstâncias, entendendo o que está acontecendo aqui, eu posso até não estar vendo nada, nenhum sinal, mas eu creio em Deus, eu creio. Mas olha como é que Jesus continua. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que coisa maravilhosa. O que é que Jesus está dizendo para aqueles homens, para tratar a angústia do coração deles? Qual era a preocupação daqueles homens? O que é que afligia aqueles homens? É que Jesus estava partindo. É que Jesus estava dizendo que eles iriam ficar sós. E aí eles imaginaram, nós estamos perdidos, para onde nós vamos? E o Senhor Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Lembre-se, na casa de meu Pai há muitas moradas. Alguns têm problema de tradução aqui, porque alguns traduzem como muitas moradas, muitos quartos, ou na casa de meu Pai há muitas mansões. E existe pelo menos 3 linhas de interpretação desse texto, que são interessantes. A primeira é uma interpretação mais judaica, que diz o seguinte, que a casa do Pai, ela tem diferentes mansões para os diferentes tipos de filhos do Pai. Então, há pessoas, entre aspas, que de alguma forma conseguiram uma certa dignidade maior diante do Pai, e aí tem lá as mansões, ou quartos diferenciados. Nós não podemos concordar com essa interpretação à luz da teologia bíblica. Há uma interpretação mais grega, inclusive dos pais da igreja primitiva, e é claro que os pais não eram perfeitos, que eles diziam que a ideia aqui de casa do Pai, que tem muitos quartos, muitas mansões, muitos compartimentos, a ideia aqui é que existem degraus que você vai conquistando. É como se você morasse numa casinha pequena, depois passa para uma casinha maior, depois uma casa mais apanelada, mais requintada. Também não podemos concordar. A interpretação mais simples, e que talvez seja a correta, que vai direto ao ponto, é a que diz o seguinte: o que Jesus está falando aqui para aqueles homens não é nada de mérito, não é nada de que aqui tem uma mansão, e aí com vários compartimentos, ou um condomínio de luxo, uma espécie de Alphaville, onde tem várias mansões, e aí nós vamos morar nas mansões maravilhosas, né? Quem não queria morar no Alphaville, né?
Quem não queria morar num condomínio de luxo, casona de luxo, com piscina, com tudo? Muito embora, às vezes, você nem desfruta daquilo ali. Mas o ponto de Jesus aqui não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com você galgar as coisas, os patamares maiores para chegar a Deus. O que Jesus está dizendo aqui é: meus filhos, não angustie o coração de vocês, pois na casa do Pai há espaço para vocês. Na casa do Pai existe sim espaço reservado para vocês. A casa do Pai é tão ampla, que ela consegue abrigar a todos aqueles que lhe pertencem. Pode ser a casa mais chique do Alphaville, ela não vai conseguir comportar todas as pessoas. Mas a casa do Pai, ela comporta todos aqueles que são oriundos de todos os povos, línguas e nações, porque a casa do Pai, a graça, a misericórdia do Senhor alcança a todos. O que o Senhor está dizendo é: olha, há espaço para vocês no reino de Deus. A casa do Pai é ampla, a tal ponto de que há um lugar para vocês. Não se preocupem, não fiquem angustiados, não fiquem abatidos. Eu estou indo para o Pai, mas nessa casa para a qual eu estou indo, há espaço para vocês também. Vocês não estão órfãos, vocês não vão ficar órfãos. Há espaço para vocês. Oh, meu querido, você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar a casa do Pai? É claro que há uma discussão aqui se Jesus está falando da igreja. Uma forma alegórica de interpretar é que Jesus estaria falando aqui da igreja, da fundação da igreja, que é essa casa do Pai que acolhe a todos. Outros estudiosos vão dizer que Jesus está falando aqui do céu, e eu acredito que Jesus está falando sim dessa realidade, dessa morada do Pai, que por causa da graça infinita de Deus, ela alcança a todos aqueles que o Senhor escolheu para serem seus filhos. Há espaço para todos eles. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? E que casa muito bem com Mateus capítulo 6. Sabe por que tem muito crente angustiado? Sabe por que tem muito crente aflito? Sabe por que tem muita gente depressiva na igreja, tomando remédio? A grande maioria, de acordo com o diagnóstico de Jesus, é porque o coração está voltado somente para esta vida. Vai ver o que angustia os crentes. É porque o carro quebrou. É porque a casa aconteceu isso, é porque perdeu um emprego, é porque não sei o quê, é porque não pode mais usar aquele determinado tipo de roupa, frequentar aquele tipo de lugar. Geralmente as angústias do coração do homem pós-moderno está relacionada a esta vida. É porque você perdeu algum conforto, alguma coisa desta vida, e aí você está simplesmente dizendo assim: Deus não me ama. Quando lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis. O que Jesus está dizendo aqui é: meus filhos, vocês querem vencer a angústia, a depressão no coração de vocês? Tira o foco desta vida aqui e coloca lá na casa do Pai. Olha para o céu, olha para a glória, olha para as coisas de Deus, olha para aquilo que espera vocês. Tem um lugar reservado para vocês, há um espaço para vocês na casa do Pai. Tira a visão deste mundo, olha além, olha para a casa do Pai. Há poucos dias eu vi uma reportagem de um camarada que estava em estado terminal. E ele queria que trouxessem os carros, os bens, as coisas para ele ver.
Quando nós estamos numa situação como aquela da nossa querida irmã Dorinha, o apartamento não vale mais nada, por mais chique que ele seja. O carrão de luxo, última geração, computador de bordo, não vale absolutamente nada. As roupas, as bolsas de grife, as coisas desta vida, a casona que comprou no melhor condomínio da cidade. E aí, se o coração dessa pessoa estava pura e simplesmente nessas coisas, não é que existe um mal em você possuir bens. Não, se Deus lhe deu condição, meu irmão, compra o melhor carro, compra o melhor apartamento, convida a irmã Ellen para fazer lá o design lá do apartamento, para ornamentar tudo lá. Faça! Mas não coloque o seu coração nestas coisas. Lembre-se, existe algo muito melhor e maior que nos aguarda. É a casa do Pai, as mansões celestiais. O nosso coração e o nosso foco tem que estar nisso. Nisso. Se você puder comprar uma caminhonetona, cabine dupla, compre. Eu sou pastor, talvez nunca compre, mas se um dia Papai do Céu me abençoar, por exemplo, um livro meu bombar aí e vender, eu vou comprar uma caminhoneta bonita, sem problema algum. Mas o nosso coração tem que estar nas realidades espirituais, a casa do Pai. Lembre-se, na casa do Pai há muitas moradas. O que ele está dizendo, tem espaço para você, tem um lugar para você, reservado para você. A outra coisa é que ele diz assim, olha que coisa maravilhosa, se assim não fora, eu vos teria dito. Sabe qual é o outro remédio para você sarar a angústia do seu coração, dizer não às angústias do coração? É crer na sinceridade do Senhor Jesus. Ele disse, se não fosse desse jeito, eu teria dito para vocês. Se não existisse uma realidade superior, se não existisse a casa do Pai, se não existisse o céu, se não existisse as mansões celestiais, se Deus não tivesse um plano reservado para vocês, se não houvesse algo maior e melhor para vocês, eu teria dito para vocês. Eu teria dito. Então, acredite, creia na sinceridade do Senhor Jesus. Ele tem o melhor. Eu estava vendo uma mensagem ontem de um pastor nesse texto, e eu tenho essa prática, quando eu vou pregar um texto, eu leio o texto, estudo, leio os comentários, tudinho, e vou para o YouTube ver o que outros falaram. Porque você não descobriu a pólvora, né? Nós não somos o buraco da bolacha creme crack. Você tem que ver o que outros falaram para você não fazer besteira. E um pastor disse uma coisa fantástica à luz dessa expressão aqui. Ele disse que um dia estava pregando na Bahia e uma baiana disse para ele assim, pastor, Deus é tão bom, mas tão bom, que se houvesse algo ou alguém melhor do que ele diria para nós. É exatamente isso que o texto está dizendo. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Eu tinha falado para vocês. Em outras palavras, meu amado irmão e minha amada irmã, se você quer dizer não às angústias do seu coração, você tem que crer na sinceridade, na palavra verdadeira do Senhor Jesus para a sua vida. Se não fosse do jeito que ele disse aqui, se não houvesse essa casa do Pai, se não houvesse um futuro melhor para você, se não houvesse algo melhor para você, ele teria dito. Caminhando para a conclusão, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Os corações estavam angustiados, turbados, aflitos, depressivos. Aí o Senhor disse: parem. Vocês não têm condições físicas, emocionais, intelectuais de permanecerem por muito tempo angustiados. Vocês vão morrer. Então para com isso agora. Não deixa que isso se instale em vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Volte-se para as realidades espirituais. Lembre-se que na casa de meu Pai há muitas moradas. Lembre-se que há espaço para vocês na casa do Pai. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar órfãos, perdidos. Há espaço para vocês na casa do Pai. Lembrem-se que eu estou sendo sincero com vocês. Eu não estou mentindo para vocês. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então creiam na minha palavra, creiam no que eu estou dizendo para vocês. Tem algo melhor, tem algo maior, tem algo bom para vocês. Aí ele diz: pois eu vou. Eu preciso ir. Uma das coisas que eu mais fico impactado com o Senhor Jesus é a sinceridade dele, é ser aberto. Tem coisa na vida, meus irmãos, que não tem como, você tem que ser claro, objetivo. É igual quando minha mãe ia levar para tomar vacina: você vai tomar injeção. Não, mãe, diga isso não, você vai tomar injeção. Não mentir, não esconder. Ele está dizendo assim: eu vou, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Você já pensou que consolo para um coração angustiado? Como eu disse, eu não estou aqui para ressaltar as polêmicas do texto. Mas, por exemplo, a grande questão aqui é: Jesus está indo preparar lugar, mas ele não disse que na casa do Pai há muitas moradas? Ele está indo fazer uma reforma? Ele está indo construir mais apartamentos, mais mansões? É o quê? E alguns intérpretes até usam esse texto de forma equivocada, dizendo assim: olha, meu irmão, Jesus está agora construindo uma mansão para você. E essa mansão é construída com os materiais que você manda daqui para lá. Olha, se você ora, se você lê a Bíblia, se você é dizimista, e principalmente se você for um dizimista bem, né? Se você doa, se você faz campanha e tal, a mansão vai ser assim de luxo. E como o coração humano é orgulhoso, o cara quer isso mesmo. E ele cai na conversa do pregador: eita, quanto mais eu der, mais eu vou ter uma mansão do outro lado. Então eu tenho que fazer campanha, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que dar oferta, eu tenho que fazer isso, porque eu não quero estar lá no céu assim, num lugarzinho qualquer não. Eu quero chegar lá e estar numa... Jesus disse que são mansões, então eu quero estar numa mansão lá. Aqui eu já morei num barraco, lá eu quero estar numa mansão, meu irmão. Só que os intérpretes reformados entendem o seguinte, que quando Jesus diz assim: olha, eu estou indo preparar-vos lugar, a melhor explicação na teologia reformada não é que Jesus está indo preparar essa casa do Pai ou preparar mansões, porque isso aqui já está feito antes da fundação do mundo. Já existe. Mas o que Jesus estaria fazendo aqui, o que seria esse preparar o lugar? É que Jesus está abrindo o caminho, ele está inaugurando essa casa do Pai. E a ideia aqui, à luz do contexto do Evangelho de João e dos próprios textos subsequentes, é que Jesus prepara esse lugar para nós quando ele morre na cruz e ele ressuscita. Aí ele conquista esse direito para nós de estarmos na casa do Pai. Então ele diz: olha, eu estou indo,
Eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e com isso eu estou abrindo caminho para vocês. Ele é o primeiro, lembra lá de 1 Coríntios 15? Ele é as primícias, o primeiro, a garantia. Então ele é o primeiro que entra nessas mansões, e ele está dizendo assim, mas não se preocupe, eu estou indo para lá, mas tem espaço para todos vocês na casa do Pai. Há espaço, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo porque eu estou conquistando, a partir da minha morte, do meu sacrifício, da ressurreição, eu estou conquistando para vocês essa casa do Pai. Mas eu tenho uma promessa para vocês. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se o seu coração está aflito, se o seu coração está angustiado, por causa das circunstâncias da vida, porque você perdeu um ente querido, por causa de um diagnóstico sombrio na sua vida, se o seu coração está angustiado, seja lá por que for, eu espero que você possa tomar esses remédios de Deus, e, sobretudo, crer que se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, se você é um crente em Jesus Cristo, o Senhor está prestes a vir lhe buscar para estar para sempre e sempre com Ele na casa do Pai. E ali não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter mais nada disso que tira a nossa paz, que nos angustia, quando nós estivermos diante do Senhor. Ele está dizendo, eu vou voltar. E eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo, porque eu quero ficar com vocês agora para todo sempre. Se isso não traz alegria ao seu coração, se isso não traz paz ao seu coração, se isso não expulsa a angústia do seu coração, para que ela não se instale, eu não sei mais o que poderia. Eu não sei mais. O que eu sei é, como diz um pastor que eu li essa semana, um livro dele recentemente, ele diz assim, a vida é curta, dura e incerta. Nós não sabemos o que nos aguarda daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Nós não sabemos. Dependendo da providência de Deus, eu posso fazer o seu velório. Eu posso ir visitá-lo na UTI de um hospital em estado terminal. Dependendo da providência de Deus, você pode ir me visitar no hospital. Não sei. Não sei. O que eu sei é que eu conheço pessoas que muitas vezes estão boas, tudo de vento em popa. Um AVC. Um vasozinho, uma veiazinha, estourou. E a pessoa ficou no estado vegetativo. Não tem mais as benesses dessa vida. Mas eu sei também que se nós tivermos isso aqui no nosso coração, não interessa se sou eu que vou lhe visitar ou você que vem me visitar. Não interessa se for eu que vou estar no seu velório ou se você que vai estar no meu. O que interessa é que existirá fé nos nossos corações de que um dia nós estaremos com o Senhor. É como aquele irmão que foi visitar outro que estava no estado terminal. E ele chegou e disse, como é que você está? Ele disse, com Jesus no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Porque se o Senhor não voltar, eu irei até Ele. Se Ele voltar, Ele virá a mim.
mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Nossa irmã Dorinha, não sei quanto tempo de vida Deus vai dar a ela, mas eu posso testemunhar. E ali no leito, cantando com ela, firme nas promessas de Jesus, eu posso testemunhar que a confiança dela está no Senhor. Uma das coisas que mais marcou a minha vida e o meu ministério aqui em Pirangi, logo quando eu cheguei, eu acho que a maioria aqui não sabe disso. Certa feita cheguei aqui na igreja durante o dia, e Dedé ainda era o zelador da igreja, nós estávamos conversando ali, e eu escutei um barulho dentro do templo. E eu disse: Dedé, o que é isso? Ele disse: é a irmã Dorinha. Ela vem orar aqui todos os dias, aqui dentro do templo. Tinha a irmã Dorinha e tinha outra irmã, eu acho que era Marineide, se eu não estou enganado. Irmã Dorinha, principalmente. E aí eu entrei para ver a cena. E a irmã Dorinha, ela tinha a prática, isso lá em 2011, 2012. Ela entrava aqui no templo, pedia a chave a Dedé, entrava no templo, e ela ia de banco em banco, dizendo assim: Senhor, abençoa aqueles irmãos que sentam aqui. Senhor, manda pessoas para esse lugar. Senhor, abençoa. E ela orava, banco por banco. Subia aqui no púlpito, botava a mão e dizia: Senhor, abençoa, para que o pastor, quando subir aqui, ministre a palavra de forma correta, que vidas sejam transformadas. Há mais de 10 anos atrás. Aí, de repente, quando eu entro na UTI, e aquela serva do Senhor está com a mesma fé, com a mesma confiança, crendo no Senhor. Queira Deus que eu e você chegue ao final da vida assim. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Diga não às angústias do coração. Vamos ficar de pé para a gente orar?